Olá, bem-vindos ao The Beat Behind the Desk. O meu convidado desta semana é o Bernardo Pires Lima. Olá, Bernardo, bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter-te aqui hoje comigo à O conversa. prazer é meu. Ótimo. Vamos falar de Olha, música. vamos a isso. Mas antes, para os mais desatentos e quem não te conhece, pedia-te que deixasse só aqui uma pequena intro para quem é o Bernardo e o que é que te move e o que é que fazes além do teu mundo profissional. Sou Bernardo Pires Lima, tenho 41 anos, quase a chegar aos 42, tenho 3 filhos, vivo em Lisboa, já passei por outros países, Estados Unidos, Itália, Alemanha, mas volto sempre. Tenho feito, talvez, estou quase a fazer 20 anos de carreira, se se pode chamar a isto uma carreira, ligada à análise, ao estudo, ao ensino, à divulgação da política internacional. Muitos anos ligados à vida académica, à consultoria, seja política, seja empresarial, à análise política em jornais, televisões, rádios. Estou há 6 anos como analista residente na RTP, na Antena 1, tive 11 anos como colunista do Diário de Notícias. Atualmente sou conselheiro político do Presidente da República, mas tenho muitos outros lados, felizmente, o lado melómano, o lado desportivo, que é um lado muito importante na construção da minha identidade, na minha própria atitude perante a vida e até profissionalmente. Claro. É uma dimensão estrutural e a parte familiar, que é evidente. Então, olha, vamos já partir e levantar a âncora para falarmos daquilo que nos traz hoje à nossa conversa, que é a música. Olha, vamos começar pelo início, não é? Faço aqui a redundância, mas olhando para trás, para a tua infância, lembras-te como é que começou a surgir este teu bichinho pela música e se calhar dos primeiros discos e desse contexto? Perfeitamente. Acho que tem muito a ver com uma coisa que hoje em dia ninguém vê, que são os telediscos e os poucos programas, só havia 2 canais, e os poucos programas que existiam na televisão à volta dos telediscos, que era assim uma forma estética das bandas ou dos artistas chegarem às pessoas. Não era só através do vinil, era através dos telediscos. E eu tenho na memória 3 ou 4 telediscos absolutamente marcantes. Um deles é o Nikita, do Elton John. O outro é o Thriller, do Michael Jackson. Outro é aquele do Paul McCartney, dos Sapos. Lembras-te? Sim. We All Stand Together. Sim. E um quarto, talvez, do Stevie Wonder, o I Just Called to Say I Love You. Então são assim imagens que eu tenho... São 4 telediscos icónicos, não é? Icónicos. Essa é uma forma em que a música me chega. Não quer dizer que eu tenha grande atração por esses artistas. O Paul McCartney sim, também, porque uma grande referência através dos Beatles. O Stevie Wonder também, numa outra dimensão, que já lá podemos ir à frente. O Michael Jackson diz muito pouco, não estou a dizer que não reconheço o seu papel absolutamente fundamental na história da música. O Elton John também me diz pouco, mas também lhe reconheço essa dimensão de ruptura também. Depois tem a ver muito com um contexto caseiro, porque os meus pais passavam a vida em casas de fados. O meu pai cantava de forma amadora, havia muitas guitarras portuguesas em casa, o meu pai tocava, eu ainda arranhaste alguma coisa? Sim, arranhei, mas desastradamente, eu nunca toquei nada, não faço a menor ideia. Dei uns toques numa bateria 2 ou 3 vezes e isso sempre foi uma espécie de profissão mitológica, não é, na minha vida, quer dizer, uma estrela rock lá atrás na bateria. Aquela meta quase inalcançável, não é? Sim, sempre inalcançável, mas nunca deixa de estar aqui, não é? Okay. Vai crescendo como uma espécie de um alter ego inatingível. Portanto, essa dimensão do fado, das cassetes de fado nas viagens,
de carro muito presentes. Não quer dizer que eu tenha ficado ligado ao fado, pelo contrário, só mais recentemente é que fui relacionar-me novamente, recentemente, direi há 10, 15 anos, talvez com a Amália, com o Camané certamente, mas o Camané já tem já é um perfil mais multifacetado, podemos ir lá, uma espécie de Johnny Cash português, para mim. Para além do fado. E depois, através de uma série de discos, LPs, que a minha irmã mais velha me mostrou. Blondie, Beatles, sei lá, os Talking Heads, o Chicago, Led Zeppelin. Já era mais, no fundo, aquilo que passava já mais fora do circuito mainstream na altura, não é? Que se calhar a malta mais nova já ouvia. Olha, o George Michael, já te vou contar, acho que talvez tenha sido o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro. Foi? Eu não tenho nada a ver com o George Michael, no sentido em que tu vais perceber pela conversa, mas se não foi o Fate do George Michael ou o Face the Heat dos Scorpions, que é uma banda que eu odeio, não suporto. Talvez tenham ninguém vai ouvir, mas eu também detesto. Detesto, mas eu acho que naquela altura, estamos ali a falar de 90, 91, com as primeiras semanadas, e a primeira consciência que a semanada era de tal maneira preciosa que não podia ser gasta em bolicaus ou coisas do género. E então eu praticamente gastava sempre em CDs, quando veio o boom dos CDs. Tenho ideia que foi um destes dois que eu comprei. Eu gosto do George Michael, é curioso porque nós vamos aqui falar de N bandas e N estilos. Mas o que é que aprecias em concreto na figura? Acho que há ali uma parte de soul que me interessa, uma parte de, sei lá, eram uns primórdios do soul com o dance, com o pop. A fusão que acaba por ter ali, não é? No fundo, naquilo que é performance. Sim, eu acho que o salto qualitativo também que ele deu do Wham para a carreira individual. Sim, é notório. Não sei, ele é um ícone num determinado contexto histórico. Eu, por acaso, estava aqui a ver os meus vinis e tenho ali o Fate em vinil. Mas não é quer dizer, não é ninguém, não sou fã do George Michael, nunca segui propriamente a carreira, e aliás os meus gostos foram exatamente por caminhos completamente opostos. Como é que depois começaste, pronto, já esse contexto vem muito familiar, não é? Eu presumo que depois, já na parte mais da tua adolescência, não é? Provavelmente começaste a definir mais aquilo que era o teu gosto ou o teu próprio caminho, não é? Como é que depois começaste a dar esses passos e como é que começaste a ter acesso a essas bandas e como é que surgiu esse contexto? Tem muito a ver com a partilha, não é? Para mim a música, eu cresci a partilhar discos que alguns vinham de Londres, quando alguém ia a Londres, que era assim uma epopeia, não é? E trazia coisas novas, não estavam cá nas lojas de discos, e depois era aquela aventura de ir a Lisboa às lojas de pequena dimensão, passar lá uma tarde inteira a olhar para os discos e a ver e a sonhar em comprar este e aquele e aquele outro, e depois trocar, depois gravações de cassete. Eu ouvia muita rádio também, havia aqui uma dimensão radiofónica que também me marcou, sobretudo ali na cena independente, com o Nuno Calado, o Henrique Amaro, o Álvaro Costa, o próprio Zé Pedro. Ainda hoje, não é? Ainda hoje, não é? Tem uma curadoria incrível. Depois acabei por conhecer o Nuno Calado na Antena 3, porque faço comentário na Antena 1 e, portanto, os corredores são os mesmos. Mas não sei muito bem se há uma definição de gostos. O que há é, em função da tua idade e da forma como tu consomes a música, nesse sentido, ali os 12, 13, 14, até aos 17, 18, era muito partilha de discos e
e um disco demorava imenso tempo a ser dissecado, não é? Eu depois ia procurar as bandas paralelas deles, os gostos musicais dos elementos da banda, e assim construía uma rede mais alargada e de colecionismo até. Tenho aqui coisas até bastante raras. E o que é que ouvias na altura? Que tipo de bandas e... Ou pelo menos... Por essa altura, 12, 13, 14, foi o boom do rock da costa oeste, não é? Ali de Seattle. Uhum. Mas eu fui um bocadinho atrás, porque eu como vinha muito ali já ouvia Rolling Stones, já ouvia os Beatles, depois os Led Zeppelin, os Ramones. Depois dos Ramones fui para os Clash, para os Pistols, isso tudo foi bastante estrutural. Acho na cena punk a fundo depois, não? Punk a fundo, também Black Sabbath, por aí, Velvet Underground. Depois fui muito marcado os Nirvana, os Alice in Chains. Os Alice in Chains para mim era muito particular, tinha ali um lado muito negro e muito até a roçar um metal, que sempre me cativou muito. Soundgarden, por aí fora. Todas as bandas paralelas, quer dizer, os Mother Love Bone, os Green River, os Bread, sei lá, os Mad Season, os Screaming Trees, por aí fora. Depois, os Pearl Jam, evidentemente. Claro. Depois tem a ver com a forma como tu vais associando o que vais ouvindo à música ao vivo. Não é? Vais seguindo, vais tendo um culto à volta de determinados movimentos, e a música ao vivo para mim foi absolutamente estrutural. Não é só um consumo caseiro ou em partilha de discos, mas tem muito a ver com depois o lado de acompanhamento e visual e estético das bandas e das personalidades associadas às bandas. Isso para mim foi sempre muito importante. E toda a envolvência, não é? Do ir ao concerto. Sim. Eu também tinha o quarto, passei por várias fases, a fase futebolística também foi muito importante para mim, mas tinha o quarto muito forrado com pósteres e com bilhetes de concertos. Quem nunca? Comprava sempre o Blitz e a Kerrang também, a revista. E portanto tinha ali depois ali, sei lá, 16, 17 anos, talvez Pennywise, NoFX. Sei lá, depois fui aos Stooges, fui aos Buzzcocks, depois entrei pelos anos 80 muito, quer dizer, eu estou sempre a tentar ouvir o que não ouvi nas alturas certas por questões de idade, não é? Mas isso faz sentido, sabes? Eu estou a ouvir e estou, de certa forma, a rever o meu próprio percurso. Eu acredito que isto seja um sentimento muito comum a uma geração, não é? Mais ou menos, sabes que eu também, pessoalmente, fui muito ligado à cena punk rock. Lembro-me no meu quinto, sexto ano, quando comecei a ouvir os primeiros discos, Offspring, Green Day, nos early days, muito através de irmãos mais velhos, de amigos meus, e sempre fui muito ligado ao punk rock e depois mais, numa vertente mais pesada, ao hardcore. Muita cena de Los Angeles, a onda da Epitaph, dos Bad Religion, Pennywise, Fat Wreck do Mike dos NoFX, aquela onda toda desse lado, e depois também ouvia muitas bandas da onda de Washington, mais ligada à cena da hardcore, que depois acabou por ter ali uma trajetória natural quando o pessoal do hardcore se dissociou daquela onda mais pesada e começou a criar na altura dos anos 90 aquela cena mais emo, que hoje em dia, se calhar, vulgarmente, poderíamos chamar aquilo de indie, não é? O Dave Grohl começa nessa cena hardcore em Washington, não é? Sim. O Scream, não era a banda dele, antes dos Nirvana? Sim, tens, aliás, os próprios Foo Fighters, o baixista, o Nate vem de uma banda também, que era o Sunny Day Real Estate, que também era malta, que por sua vez já vinha da onda da hardcore. Portanto, e há ali uma trajetória natural, e eu estava agora a ouvir e estava-me a rever também em mim próprio, porque acabei por eu também seguir esse percurso que eles próprios tiveram nas bandas, não é? Porque acabaram por divergir e ter projetos paralelos. Mas é porreiro, mas é muito fixe. Depois ouvia, sei lá, Jimi Hendrix, sei lá, os Clash. Há 4 ou 5 grandes bandas, não é, na minha vida. Os Clash são uma delas. Os Joy Division, os Joy Division,
talvez os Pantera, os Metallica, os Nirvana, mas depois, se me perguntares o que é que eu ouvi a semana passada, praticamente só ouvi música cabo-verdiana. Portanto, eu não fico muito, eu regresso sempre a muitos clássicos, uma constelação enorme de bandas intemporais, mas tenho momentos em que não estou para aí virado. Precisas de explorar outras coisas, não é? Sim, tenho momentos de jazz, tenho momentos de, sei lá, de Sérgio Godinho de manhã à noite, tenho momentos de, sei lá, de Mayra Andrade, tem muito a ver com a tua mood no momento, não é? No fundo, com o teu e com a cabeça aberta. Acho que tem um bocado a ver com isso. Depois tenho momentos em que só me apetece ouvir, sei lá, Fear Factory, sei lá, ou Pantera. Tenho, por acaso, costumo contar sempre por piada, lembro-me dos Fear Factory perfeitamente e de ver uma vez uma capa. A primeira vez que conheci os Fear Factory foi numa revista em espanhol que vinha com um grande destaque, que era Los Fábrica del Miedo. Eu, que esta banda é esta? Isto é os Fear Factory. E eles eram de uma editora brutal, que era a Roadrunner, tinha bandas espetaculares, aliás, ainda cheguei a ver algumas delas em Lisboa. Olha, por falar em concertos dessa altura, depois quando começaste a ir numa fase, se calhar já mais de final da tua adolescência, estavas a falar que ias, ainda há pouco estavas-me a contar que ias ver pequenos concertos. Lembras-te assim de concertos icónicos, do primeiro grande concerto que foste ver? Aquele que te bateu mesmo, digamos, a nível de sentimento? O primeiro foi o Pearl Jam no Dramático. O primeiro não que eu tenha visto, o que me marcou... O que te marcou mais? O primeiro foi Guns, mas tenho uma imagem muito difusa desse concerto, pela confusão do estádio, não é? Aliás, acho que é o único bilhete de concerto com que eu não fiquei. Ainda guardas isso tudo religiosamente? Guardo tudo, posso mostrar aqui. Tenho aqui um envelope cheio deles. Já podemos ir dissecar alguns. Esse do Dramático foi brutal. Depois, talvez, Neil Young em Vilar de Mouros. Foi uma coisa também brutal. Neil Young em 98 ou 99. Vilar de Mouros, 3 horas à chuva torrencial. Foi um concerto também... O Neil Young também é um dos meus... eu vi-o há uns anos no live, quando ele esteve cá. Olha, foi no mesmo dia, salvo erro. Não sei se foi no mesmo dia ou se foi em dia separado do Bob Dylan. Mas, foi um concertão. Eu adorei. Neil Young também, pessoalmente, também foi. Bruce Springsteen também é um deus para mim. Depois, talvez, Arctic Monkeys no Garage, logo no início. Eles vieram cá, uma coisa muito pequena. Eu tive a sorte de ir. Foi incrível. Primeiro álbum. O Garage já vai, não é? Nesta altura. Sim. Aliás, essas casas todas que referiste até agora já não existem. Censurados no Johnny Guitar. Uma coisa memorável. Censurados também é uma das bandas da minha vida. Já te posso mostrar aqui. Mostra lá. Tenho todos. É brutal. Aqui, censurados. Mais recentemente... um que me lembrei no outro dia que vi, que foi memorável também para mim, foi ali num festival em Alcântara, debaixo da ponte, onde eram os primeiros Superblocks, mas este não era um Superblock. Era uma coisa que eu acho que era a Borla, e que eu ouvi um senhor de blues chamado Bo Diddley, já morreu, que é um ícone. O Zé Pedro foi pedir um autógrafo, foi ao palco, tudo, foi assim uma coisa. O Bo Diddley toca como o Ben Harper, estás a ver, com a guitarra deitada. E é assim um ícone dos anos 60, por aí, do blues. Foi assim, uma espécie de ídolo dos Rolling Stones. Os Rolling Stones têm uma dimensão muito de blues, não é? Sim. E o Keith Richards está sempre a falar dele. E eu vi o Bo Diddley, e aquilo ficou-me... Tinha aí 16 anos. Aquilo ficou-me para sempre.
Mas já tinhas algum contacto com blues Não na tinha, altura? não, foi uma surpresa. Estás a ver não sei se tu te lembras, mas o primeiro, talvez o primeiro e o segundo Superboc era à borla. Sim. Iam ali abaixo da ponte de Alcântara e viam o David Bowie à borla, os Prodigy à borla, como eu vi. E portanto, tu eras apanhado na voragem do line-up, não é? Do line-up, sem saberes pela idade o que é que vinha aí. Pá, e o Bo Diddley foi uma coisa, foi assim, ainda era à tarde, talvez 6 da tarde, não era dia. Pá, eu fiquei impressionadíssimo até para sempre. Mais recentemente, os Ornatos em Paredes de Cora, quando eles regressaram há uns 10 anos, também foi incrível. Os da Walkman, num clube pequenino em Washington, também os vi há uns anos, também foi um grande concerto. E talvez a banda que eu tenha visto mais vezes foi os Chutes, eu e quase todos os Chutes. Mas houve um concerto, o dos 30 anos no Restelo, que eu achei profundamente emotivo, chorei imenso. Faz parte do nosso imaginário. Já estava com os copos, sempre, mas chorei imenso. Acho que aquilo foi um tributo de um país inteiro a uma banda que também arrastou o país com ela, não é? Pela sua história, pela sua luta, que arrastou outras bandas com ela, que também mudou o panorama um bocadinho nacional, e aquela entrada deles de um topo para o outro pelo meio do público e o estádio todo em pé a ovacionar aquela banda foi uma cena muito emocionante. Lembro-me disso muitas vezes. Olha, mas isso é um ponto interessante, e agora olhando aqui, digamos, para o nosso cenário nacional, e tu que pronto, tens aqui um grau de abrangência muito grande, visto muita coisa, tens aqui contacto, que eu já vi com muitas coisas diferentes, olhando para o panorama de bandas nacionais, na altura, certamente também, já falaste aqui de Censurados, certamente acompanhavas outras coisas. Como é que olhas para esta evolução dos artistas nacionais, das bandas nacionais, ao longo destes anos até à presente? Fantástica. Sempre ouvi muita música portuguesa, não necessariamente sempre cantada em português, mas segui sempre muito. No princípio, Heróis do Mar, Chutes, GNR, Pesticida, Censurados, Variações, sei lá, o Palma, não sei quantas vezes o Palma, o Godinho, o Zé Mário Branco, o Zeca Afonso, tudo isso vai e vem, sempre. Depois houve ali uma altura também de bandas portuguesas que não cantavam em português, ali nos princípios dos anos 90. Estou a falar dos Brain Dead, uma grande banda da Almada, onde estavam os dois nobres, o Carlão e o JJ. Os Flood, não sei se tu te lembras dos Flood, que era uma banda ali da linha de Cascais, que era, o vocalista era venezuelano, tinha assim um rock alternativo. Tem 1 ou 2 álbuns. Tenho uma vaga memória, confesso. Sei lá, os Mão Morta, os Primitive Reason, os Rádio Macau, os Ornatos, sei lá. Agora, mais recentemente, depois fui para aquela onda do Samuel Lúria, acompanhei isso tudo, o Tiago Cavaco, Flor Caveira, os Caveiras todos, o Manel Fúria, os Golpes, sei lá, Sam da Kid, ouço imenso o Sam da Kid, gosto imenso dele. A Márcia, gosto muito da Márcia. Eu tenho percepção que cada vez mais recentemente, mais qualidade. O Capitão Fausto, o Capitão Fausto, o Tiago Tencourt, um tipo chamado Luís Severo, gosto muito. Sim. Portanto, eu vou tentando acompanhar, sei lá, os Tédio Boys, que era a banda de Coimbra, do Paulo Furtado, do Legendary Tiger Man, que nós vi ao vivo. Bunny Ranch também, pessoal. Sim. Não é do Paulo Furtado, mas era do outro membro também de Estéreo. Portanto, eu acho que aí o Henrique Amaro teve um papel fundamental para nós todos, não é? Que ele divulgava muito a música portuguesa, seja cantada ou não em português. Tive sempre essa relação com a música feita cá, e continuo a acompanhar muito.
a comprar menos, mas o consumo é diferente, mas estou atento, continuo a estar atento. Eu, pelo menos, não sei se é uma percepção minha, pá, mas acho que estamos no apogeu, digamos, da qualidade daquilo que é. Pá, nós temos bandas e artistas espetaculares em Portugal, aliás, sempre tivemos, desde sempre, mas neste momento, em termos de quantidade e qualidade, pá, eu acho que estamos num pico. Sim, e tem uma coisa muito variada, depois vem Sim. A cena do fado reinventou-se, o rock passou a ser possível cantar bem em português, o pop também tem a sua dimensão, os cantautores, o hip-hop, sei lá, há uma série de vertentes que se normalizaram, que se democratizaram, não é? No nosso consumo. Não há problema nenhum em ouvir determinadas coisas por serem português, e acho que muitas das coisas que são feitas cá são bastante melhores do que uma espécie do equivalente no mercado anglo-saxónico, isso não tenho qualquer dúvida. Boa. Olha, e assim, discos que te lembres? Eu ouvi alguma coisa tua num spot da TSF que passaste, falavas daquela questão de ouvires um disco do início ao fim. Sim. E que não tenho assim muitos que eu também pronto por aí possa selecionar. Epá, este é aqueles que ouves do início ao fim e que é perfeito, que é uma masterpiece. Mas olhando assim para aquilo que é os teus gostos e as coisas que te acompanharam, que discos selecionavas como sendo aqueles que ouves de uma ponta à outra on repeat? Ainda hoje, sim. Olha, vou-te dar aqui tenho aqui. Que é o Blue Album dos Weezer. Eu não acompanhei depois os Weezer. Vi-os há uns 2 anos aqui no Alive, porque nunca os tinha visto ao vivo, quis ver. Mas este álbum, acho que é um álbum é de 94, eu comprei-o em Londres, a primeira vez que lá fui, e é um álbum que eu ainda hoje ouço de uma ponta à outra com imenso prazer. Acho que tem lá quase tudo. Claro que não vai por caminhos mais dark, mas... Sim, não é a onda Weezer também. Não é? Mas gosto muito deste álbum. Outro, posso dar aqui também, trouxe aqui, que é o Born to Run do Springsteen. O London Calling, por exemplo. Mas talvez também o Is This It dos Strokes, ou o primeiro dos Arctic Monkeys, ou sei lá, consigo ouvir o Nevermind de uma ponta à outra. O Zeta Drive-In, o primeiro deles, também são álbum, esse está no meu top. Pronto, são discos que são tão equilibrados, não é? São quase perfeitos. Tu ouves aquilo e aquilo faz tudo sentido num todo, não é? Agora, não estou sempre a ir lá, porque o consumo também mudou muito, não é? O consumo hoje é descartável e tu vais picando e depois vais saltando e não estás muito tempo no mesmo mood, não é? É uma grande instabilidade emocional, ou seja, tu não te disponibilizas para estar muito tempo a fazer a mesma coisa e, portanto, a ouvir a mesma coisa. Isso era uma coisa que, quando tínhamos 15, 16 ou até 20 anos, era completamente diferente. Aliás, as próprias viagens... não é? Eu ouço música a fazer tudo. Ouço música a ler, ouço música a escrever, ouço música tudo. Viajar, andar, a correr, tudo. O silêncio faz-me alguma confusão. Mas as viagens, eu lembro de viajar com um saco, uma mala, uma mochila, cheio de CDs. Não é? Portanto, tu trocavas, punhas aquilo no Discman, e antes disso as cassetes, andavas sempre todo artilhado com aquela parafernália toda. Hoje em dia tens o telemóvel, ou uma coisinha, eu ainda tenho um iPad daqueles pequeninos, um iPod, e vais mudando, se não te apetece. É um consumo bastante mais descartável que não te impela a estares ali a envolver-te num disco, a não ser que ele seja assim uma coisa extraordinária. Talvez eu não tenha encontrado, muito recentemente, um que me fizesse assim as medidas de uma ponta à outra.
E admito que existam, perfeitamente. Achas que isso tem a ver mais também com a tua disponibilidade para poderes dedicar-te a isso, não é? Como é óbvio. Sim, quer dizer, tu precisas de Precisas de estar. e de estar e mindset. Não, e precisas de não estar a fazer mais nada e estar a olhar, estares a olhar, estares ali com o disco, não é? Que era uma coisa que nós fazíamos. Uhum. Eu estou-te a compreender. Fechávamos no quarto, basicamente, e estávamos ali à volta daquilo. Ficavas a dissecar o inlay todo do CD. As horas que fosse preciso. Hoje não tens esse luxo, não é? Não. Ainda para mais com crianças não temos... Tens que estar sempre a fazer outras coisas e às tantas não estás sequer com atenção ao que estás ali a ouvir. Agora, acho que tudo isto depois tem a ver, não é só com as alterações do consumo de música e dos hábitos de concertos. Há muito mais festivais do que talvez concertos individuais, não é? Uhum. Eu gosto mais de concertos individuais do que festivais, mas não tenho nada contra os festivais e gosto e vou, claro, e tudo, não sei o quê. Mas pronto, são formas de consumir diferente. Os discos a mesma coisa, ou se já ninguém compra discos, que é uma pena. E depois a forma como tu agrupas uma série de tendências e de bandas em fases da tua vida. E há umas que passam para novas fases da tua vida e há outras que tu nunca mais recuperas, ou voltas atrás, ou largas. Por exemplo, estou-me a lembrar ali no princípio deste século, ali quando os Strokes, os The National, os Maximo Park, os Block Party, Rapture, tiveram aí também não. Sim, os Spoon, os On The Radio, etc. Que eu praticamente só estava aí para aí virado. E hoje em dia, o que é que me ficou disso tudo? O que é que eu hoje chego ali às prateleiras dos CDs e tiro ou ponho no Spotify? São 2 ou 3 dessas, não são muito mais. Não vou muito aos TV On The Radio, não vou muito, sei lá, aos Block Party ou aos Maximo Park, não vou muito. Vou aos Blur, por exemplo, que é um bocadinho anterior a isso. Vou aos Strokes e aos Arctic Monkeys. Vou aos The National. Olha, eu dessa altura vou tirar um disco que me acompanha hoje, pá, e acho que me vai acompanhar sempre, que é o Turn On The Bright Lights dos Interpol. Pá, para mim é disco perfeito de uma ponta à outra, para mim. Sim, também concordo, mas depois o resto para a frente deles já desacompanhei, acho que já não tem nada a ver. Completamente. Portanto, não estou a dizer que esse disco não é um grande disco, mas não é uma banda que eu depois tenha cultivado propriamente uma relação especial, não é? Uhum. Os Arctic Monkeys certamente, e os Strokes também, embora o som atual dos Strokes não seja propriamente a mesma coisa e eu não fique ligado como os primeiros discos. Os primeiros discos são brutais. Ok, olha, fantástico. Mas vem o metal, não é? Não falámos muito nisso. Não. Olha, não me digas que também se deste à tendência ou passaste ainda por lá dos Deftones e dos Limp Bizkit e não sei o que mais. Ou isso já não te bateu à tua porta? Os Deftones, como é que se chama aquele, o primeiro? Não é o Pony? O Adrenaline. Não é o Adrenaline. O que tem a Seven Words, não é? Não passei muito. Não passei muito. Não, olha, eu passei foi por... Então por onde é que andaste nessas sonoridades? Andei pelos Type O Negative, gosto muito. Os Tool, claro. Também um dos grandes concertos que vi. Sei lá, a Pantera, claramente. Alguma coisa de Sepultura. Metallica, sempre. Os Black Sabbath também, bastante mais antigo. Os Paradise Lost, foi uma banda importante aqui nesta cena das partilhas dos liceus. Um bocadinho por aí, Fear Factory. Como é que vocês apanhavam essa... Isto é só por curiosidade, pá, eu tinha muita malta amiga que andava de skate, pá, e a malta comprava a Thrasher e aqueles VHS que havia de skate que tinham lá de fora, pá, e havia montes de bandas que nós conhecíamos por lá. Pá, alguém comprava um VHS de uma marca qualquer de skate, pá, tu vinhas lá e depois vinha sempre os titlezinhos das músicas de fundo. E esta banda é fixe, mandávamos vir que nós morávamos no interior, então ligávamos para a Carbono ou para uma loja dessas e mandávamos vir os discos e depois estávamos ali a dissecar aquilo e aquilo rodava por toda a gente.
No teu caso e no caso dos teus amigos, pá, como é que vocês conheciam essas bandas? Era também mais ou menos desta maneira? Eu tinha alguns amigos que tinham bandas. Eu andei no Liceu de Oeiras e o Liceu tinha ali era muito tribalizado, não é? Aquelas tribos todas. Eu, como me dava com toda a gente, tanto estava com os do desporto, como com os do surf, como com os, sei lá, a betalhada, como estava com os metaleiros. E tinha, na minha turma até tinha numa banda de metal, alguns amigos meus. Portanto, eles estavam muito à frente. Não? Eu lembro de chegar ao primeiro disco dos Korn, que depois também desacompanhei, vi-os ao vivo, pá, aí no 97, 98, não. Vi-os no Atlântico. Ok. Não sei precisar. Mas era muito por aí, era pela partilha, quando tu estás disponível para ouvir outras coisas, essas amizades fazem-te chegar, pronto. E, na altura havia ali os Type O Negative, os Paradise Lost, Fear Factory, Pantera já é mais, digamos, mais democrático, não é mais? Uhum. Sim. Mais não era tão difícil partilhar, mas era muito por aí. E eu acho que essa dimensão da partilha é fundamental. Criam-se muitas amizades, depois há uma certa cumplicidade que se vai fortalecendo, não é só pelo contacto na escola, mas também pelo contacto de gostos extra curriculares, não é? Seja no desporto, seja na música. Depois daí partes para, passas a ir até mais independência e passas a ir com essas amizades a concertos. Mas pronto, a vida encaminha-te para que as amizades durem, outras claro. Há os afastamentos, depois há os regressos, etc. Faz tudo parte. Não é? Mas a música é uma dimensão que assegura que há uma ligação para sempre. Quando vejo alguém do meu tempo do liceu, lembro-me da partilha da música, dos discos, das revistas, etc., exatamente por causa disso. São quase como um elemento unificador, não é? Completamente. Pá, espetacular. Pá, estamos a falar disto e vem-me sempre à memória excelentes tempos, pá, porque efetivamente acho que é uma coisa boa com que uma pessoa fica, não é? Toda esta dinâmica que vivi. Eu também tive uma banda, também tive com os meus amigos, pá, toda essa envolvência é porreira e tenho algumas saudades desses tempos também, confesso. Não sou nostálgico a esse ponto. O que eu acho é que, em retrospectiva, quem não teve esta dimensão, acho que fica menos enriquecido, não é? Porque a música, de facto, pode-te levar, tu não tens que ser músico, pode-te levar a um conjunto de experiências de vida que marcantes, não é? Ver uma grande banda ao vivo ou teres digamos, uma rotina de ver música ao vivo pelo país inteiro ou no estrangeiro, depois de trocares discos, de cultivares porque a música também tem a ver com as situações históricas, os contextos dos determinados países, ou tudo isso é uma forma de arte e, portanto, é causa e consequência dos contextos em que os artistas se movem. Se há contextos mais politizados, é natural que isso tenha uma expressão na arte que produzem. Se há de maior, digamos, liberdade, etc., se calhar há um expansionismo muito maior na criação. E eu gosto de olhar para a dimensão da música também um bocadinho como expressão disso. Por exemplo, aqui há uns anos, no leste, a fazer uma grande viagem pelas capitais europeias e em Ljubljana, na Eslovénia, um amigo meu esloveno falou-me num bairro punk que se tornou um ícone até turístico. E esse bairro punk tem digamos, ali na transição entre o fim da Jugoslávia e as independências, foi fundamental para uma certa contracultura face ao autoritarismo, que proporcionou uma série de explosões artísticas, entre elas
as bandas de punk, que mais tarde vieram a dar alguns líderes políticos ou até de opinião política. Ou seja, elementos de bandas punk que se tornaram importantes no espaço público da Eslovénia independente. E isto é válido para países do leste, onde o metal foi importante na libertação de mentalidades. Os grandes concertos de metal no final da União Soviética e na transição para as democracias são icónicos, não é? Desde os Metallica em Moscovo, os Scorpions, sei lá, para aí fora. Portanto, isso criou, não estou a dizer que foi preponderante, mas tem um lado também que me interessa acompanhar, não é? Expressões artísticas em função dos contextos sociais e políticos. Isso é uma questão relevante. E olhando para os dias de hoje, estamos a falar aqui de períodos marcantes e na altura, pode ser uma percepção minha, não é? Mas havia movimentos, bandas muito mais politizadas, com maior, não é? Mesmo todo o movimento punk, mesmo a parte do rock e tudo, havia muito mais... lembro-me dos Rage Against the Machine, pronto, bandas com mensagens políticas fortes. Uma banda que eu gostava muito do movimento sueco também, que era os International Noise Conspiracy, que era uma banda que vinha dos Refused, também era uma banda também muito ligada ao hardcore. Eles também tinham sempre mensagens muito fortes, políticas. À data, olhando para a música atual, assim de forma genérica, e olhando para trás, vês assim muita diferença nesse campo? Vejo, porque nós, apesar de tudo, se comparares, em primeiro lugar, é preciso, acho que estás a referir a um momento pós-democracia em Portugal, pós-25 de Abril, e aquela explosão toda de criatividade e de digamos, militância ativa na dimensão cultural, em particular a música, mas também literatura, etc., que tem a ver com o histórico até aí de grande ausência, quase total, de criatividade, e portanto aquilo foi um boom criativo. Depois teve várias fases. Hoje em dia tu não tens propriamente um interregno, e portanto tens constantes explosões de criatividade ao longo dos anos, e também não tens propriamente momentos de ruptura. Quer dizer, eu pessoalmente acho que podemos estar a atravessar um momento de grande definição entre a salvaguarda da democracia ou cairmos, não portugueses, mas noutros contextos, noutro tipo de regimes mais híbridos. Mas não é uma coisa que as pessoas vão para a rua propriamente dar a vida por não estamos nessa situação limite, e portanto não impela que haja uma... Agora, acho que a situação das duas grandes crises numa década, não é? A crise financeira de há 12 anos e a atual crise sanitária /económica /social, tem necessariamente, ou vai ter necessariamente, efeitos na produção de mensagem, seja em artistas plásticos, seja em música, seja na própria literatura. Já há alguns ensaios sobre a dimensão de confinamento, seja físico ou mental, e acho que a dimensão... Tu próprio lançaste um livro sobre isso, não é? É, mais no campo da grande fotografia internacional. Sim. Mas acho que necessariamente, quer dizer, tu olhas para, sei lá, para o Ai Weiwei e ele também é um efeito dos problemas do regime chinês, não é? E da perseguição a que está sujeita há muitos anos. Portanto, acho que estas coisas são todas ligadas. Não há expressões artísticas dissociadas. Pode não haver um foco do artista na situação político-social, mas tu estás num contexto e portanto, vais-te expressar necessariamente em função dessas vicissitudes. Esse lado interessa-me. Agora, interessa-me muito mais o lado lúdico da arte. Não é? E a música, para mim, não foi... Os Rage Against the Machine são também uma das grandes bandas da minha vida, e não temos que partilhar
ideologicamente toda... Claro. Pá, e nunca olhei propriamente para as bandas em função desses posicionamentos. Estando a ler um manifesto político, né? Obviamente. Obviamente. Aliás, foi um dos grandes concertos que eu vi, foi Rage em 97, em Algés, no Superboc, depois de Sonic Youth. Eu vi-os anos mais tarde, felizmente ainda os consegui. Mas também vi aqui outra vez. Quando vieram cá no live, sim. e foi um grande concerto. Pá, foi. Já posso dizer que os vi, o que me deixou bastante contente. Olha, muito, muito bom, muito porreiro. Gostei bastante aqui deste percurso que fizemos. Foi muito interessante. É uma grande viagem, não é? Sim, e poderíamos continuar agora aqui por muito mais tempo. É uma viagem a divagar, não é? Por muitas bandas, por muitas tendências. Eu acho que há mais continuidades do que propriamente descontinuidades, e valorizo muito os pioneiros. Não é? Os pioneiros acho que são base de tudo, sei lá, os Sabbath, os Beatles, os Stones, e depois ali uma série de outros que também tiveram preponderância no crescimento musical desses, e assim sucessivamente, quer dizer, não há nada propriamente de grande geração espontânea. E acho que tu teres abertura para um grande arco, que para mim vai do fado ao metal, passando pelo hip-hop, sei lá, eu gosto de Notorious B.I.G. ou os De La Soul, gosto muito do Maxwell, por exemplo, estás a ver? Erykah Badu, eu ouço muita coisa e cultivo essa pluralidade e essa abertura de ângulos. Não estou sempre com os mesmos, nem todas as fases estou lá, mas sei que não me são estranhos, que me dizem alguma coisa, que eu tenha quase a discografia, ou a discografia toda, e cultivo isso, não é? O objeto do discográfico e os bilhetes, como te disse, são coisas muito, muito relevantes. Trouxe aqui tinha aqui o Born to Run em vinil. Sandinista, dos Clash, que é um triplo. E um que eu adoro, te vou mostrar, não sei se vais ficar com inveja ou não, mas que é o No Code dos Pearl Jam. Exatamente como está no CD, não é? Tem aquela parte em cartão e depois tem as Polaroid. Digipack, não é? Tem as Polaroid aqui. As que estão lá em pequenino, tem as Polaroid aqui. E depois comprei a edição de 20 anos do Ten, que também é custa um pai 200 euros, uma estupidez. E que eu também tenho aqui. É um legado que fica aí já para os teus filhos também. Os teus filhos também ouvem algumas coisas já. Vão ouvindo. Não sei que idade é que eles têm, mas... São pequeninos ainda. Ainda são pequeninos, não é? Tenho aqui a edição do Ten, dos 20 anos, que tem mas essa edição é brutal. Tem uma data de vinis, ao vivo e não sei o quê. Tem uma data de fotografias postas. Tem um caderno que eles editaram, com uma data também de... Muito fixe. Estás a ver? Tem uma cassete, que acho que era uma das primeiras demos da coisa, e tem o DVD do Unplugged e o Ten remasterizado e com os extras. Brutal. Há uma box similar dos Beatles que eu por acaso já tive com ela. Sim, eu tenho. Tens essa também? Tenho. Essa vale a pena ter também, não? Sim. E há uma dos Smiths também, que eu também... Olha, não falámos deles, também eu. Não, tenho aqui... Há um período que não falámos, que tem a ver com essa... sei lá, com os The Fall, com os Joy Division falámos, com os Pavement, com os há outras, sei lá, os Jesus and Mary Chain, os My Bloody Valentine, os Bell and Sebastian, os Radiohead. Olha, eu vou confessar aqui uma coisa, o Radiohead não sou propriamente... Não. Tenho algumas coisas de Radiohead que gosto, algumas, mas não é uma banda que curiosamente me bateu. Não te sei explicar porquê, não chegou cá. Sim. Eu percebo isso, não estou a dizer que é uma das minhas grandes bandas,
Mas acho que o The Band, o segundo, epá, é um dos... Há bocado estavas a fazer a pergunta de um álbum que ouves de uma ponta à outra, eu ouço esse álbum de uma ponta à outra. Acho que é um grande álbum. Para mim é o melhor dele. Há pessoas que dizem que é o OK Computer, que ideia. Eu acho que há uma vertente nos Radiohead que é antes do Kid Day e pós-Kid Day, porque há ali aquela vertente que depois passou do Radiohead mais eletrónica, não é? E a versão pré-Kid Day mais diferente, mais pop, mais com aquela onda mais guitarra e tudo mais. Mas olha, foste buscar aí, estavas a falar dos The Smiths, eu também é uma banda que adoro, pá, que icónica, que me marcou imenso e que ainda hoje me acompanha. É das tais coisas, de vez em quando vou revisitando, revisitando alguns discos e ouvindo. E ainda cheguei a ver Morrissey, em Preços de Cor há uns anos. Pois, eu não vi, e já comprei acho que 2 bilhetes para o Morrison e ele cancelou. E não confio no Morrison, não é? Mas ele é uma diva. Eu posso dizer que esse concerto em Paredes de Cor, eu lembro-me dele, houve uma fase... Ele irrita-me profundamente. Ele passou-se com qualquer coisa e foi-se embora. Não tenho paciência nenhuma para ele. Gosto muito mais do Johnny Marr do que dele. Mas pronto, falámos um pouco do Springsteen, pá, que é assim um... Chegaste a vê-lo ainda também? Sim. E é muito também daquelas situações muito emocionantes, não é? Porque aquilo é tudo muito litúrgico e é um espetáculo brutal de rock and roll e é uma entrega quando ele era novo ou quando tem 70 anos é igual. Sim. E aquilo que o público, onde tu és levado, não é? É uma coisa quase mística. À volta de uma guitarra, de um saxofone, de um baixo, uma bateria... Aquilo tudo junto deve dar para aí 550 anos em cima do palco, mas é muito singular. Não, por exemplo, eu sou muito consumidor de biografias de roqueiros, a dele, por exemplo, a do Keith Richards, a do Slash, acho que é uma grande biografia. A do Slash tem muito a ver com essa onda da costa oeste do skate. Uhum. E depois como é que isso vai, uma parte vai para o punk, não é? Para o hardcore. Sim. E outra parte vai para o hair metal, não é? Depois como é que ele foi influenciado pelos Aerosmith e aquela coisa toda, aquilo tem tudo a ver com, sei lá, relacionamentos, amizades e namoradas e aquilo, uma data de coisas. É muito giro. Depois como é que se constrói estrelas planetárias com vidas tão banais, não é? E muitas vezes estruturadas, não é? Completamente estruturadas, e depois são acasos. São os managers que conseguem, que furam, que há uma cena que vão numa turnê fazer segunda banda e aquilo corre muito bem, passam na seguinte para a primeira banda, arrastam. Os Estados Unidos também dá para fazer turnés continentais, e portanto são lições de como se tu não projetares muito a tua vida, as coisas acabam se calhar por acontecer de maneira melhor, não é? E mais surpreendente. E acho que o rock and roll tem muito essa lição, não é? Sim. Viveres um bocadinho fruto do prazer que tiras das várias fases e dos vários momentos que nesse caso a música te dá, ou as digressões te dão, mas acho que isto é válido para qualquer atividade. Se tu verdadeiramente não tiras prazer do que estás a fazer, tens que tirar as devidas ilações disso. A não ser que estou a generalizar, porque a vida não é assim tão simples e não se pode abdicar das coisas assim de pé para a mão. Sim, mas a mensagem que estás a passar é uma mensagem... Sim, há umas nesse aspecto o rock and roll e o punk são escolas de vida, que não tens que propriamente ter uma crista para poder ser sensível às lições que eles dão. Não? É verdade. Um mindset, mas sabes que eu sinto que parte disso hoje em dia mudou bastante. Não olho... Bem, não sei, pode ser uma percepção minha, porque de facto também não tenho tempo para medicar e para conhecer de facto isto, mas olho para esse tempo e vejo que as coisas tinham mais sumo, as próprias também bandas, havia menos coisas, havia menos coisas. Pois, talvez seja por aí.
Os grupos eram muito menos dispersos e talvez houvesse... Havia mais a figura da banda, não é? Hoje, que é uma coisa que eu acho que se está a perder, não é? Da banda mesmo, o culto da banda. Uma banda depois tinha várias bandas e há pouco falavas daquele mapeamento, não é? Através de uma ias para outra, porque eles depois tinham vários projetos e eu olho hoje no fundo, para a realidade que temos e não vejo tanto isso. Portanto, há mais, fruto também daquilo que é a evolução tecnológica, não é? E hoje em dia, se calhar, consegues produzir muito mais em casa e tu sozinho compões, lanças um disco brutalíssimo e chegas a milhares ou milhões de pessoas sem teres mais ninguém, praticamente contigo. Certo. E na altura era diferente esse processo, não é? Então, havia Sim, era muito mais partilhado, muito mais coletivo, não é? Era muito mais coletivo. Mas pronto, isso a tecnologia facilita, mas eu acho que há coisas boas que a tecnologia trouxe à música. Não sou propriamente um grande adepto dessa pós-modernidade musical. Há coisas que sim, que admito que me interessem, mas acho que o Back to Basics é o melhor de tudo. Cada vez, não, mas olha que sabes que é curioso, cada vez ouço mais esse tema, mas em várias coisas, o Back to Basics. Eu acho que se calhar estamos a passar uma fase, não é? Já estamos a ficar mais velhos e a perceber que não, de olhar para trás e de dar pensar, valor de ao mais desconstruir simples, isto não é? tudo, não é? Less is more, como às vezes costuma dizer, não é? O que é simples, o que é mais... o que sentes que tem uma entrega humana muito maior, não é? O que tu vês no produto final, que deixaste lá tudo, pelo caminho. Deixaste a tua cabeça, o teu tempo, o teu sangue, suor e lágrimas, isso acho que é fundamental. Devo dizer que acho que isso é fundamental em qualquer atividade. Quando leio um texto num jornal, sei se o cronista se dedicou àquilo ou se fez aquilo em cima do joelho. Quando vejo um disco bem feito de uma ponta à outra, sei que aquilo teve ali, uma dedicação e uma entrega como se fosse o último da vida do músico. E por aí fora. E isso acho que nas nossas profissões acaba por ser também um bocadinho a lógica, não é? Nós darmos tudo num grande projeto, numa determinada etapa da nossa vida profissional, empresa, ou o que seja, e sente-se, contagia quem está à tua volta, sente-se no que tu produzes como objeto final, sente nas hierarquias, e só assim é que vale a pena, não é? Se tu estás a esconder, a refugiar, a delegar excessivamente e não vais depois a mão na massa, se calhar estás a passar ao lado de tudo o que é bom. Grande mensagem que deixaste aqui. Não, é verdade, isso que estás a dizer é 100% de acordo. Subscrevo na totalidade. Olha, Bernardo, foi verdadeiramente um prazer. Muito. Acho que para final, só te quero pedir aqui, já falámos aqui de tantas referências, mas não sei se queres deixar assim alguma referência final mais marcante para alguém ouvir, para alguma dica, seja atual ou seja algo deste teu percurso que queiras referenciar. Todo o Bruce Springsteen. Todo. Mas todo, ler, passar horas à volta daquilo, das letras, da estética. Agora há DVDs, também tenho aqui um DVD dele no Hyde Park, que é uma coisa, vira as lágrimas, aquilo começa logo com o London Calling a abrir. E mas toda a história o que ele traz, não é? O que ele traz e o que ele continua a trazer com prazer. Não é uma coisa, não é um arrasto em palco. E acho que isso é uma grande lição do rock. Não é? Um rock que não é intemporal, porque os discos dele não são todos iguais, a forma dele estar, umas vezes com a banda, outras vezes sozinho, mas é um ícone quase, o que eu ia dizer, quase mítico para mim. Se eu dissesse assim, quando fores grande, quem é que tu queres ser? Não é? Acho que dizem que é ser o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. E eu gostava de ser o Bruce Springsteen. Era isso. Muito bom.
Olha, foi mesmo verdadeiramente um gosto, e continua a partilhar esta paixão também agora aí com os teus filhos, pá, vão ter aí acesso a um legado incrível de discos, invejável. E olha, foi mesmo um gosto e um prazer. Muito obrigado por teres partilhado aqui este momento, e estas boa tuas sorte histórias. para o teu podcast. Obrigado. Tá Um bem? grande abraço. Vá, um grande abraço. Obrigado. Tchau.